E aí, tudo bom contigo? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Então hoje eu vou estar falando do jeito que eu uso para estudar desde a metade da faculdade até hoje para produzir os meus vídeos, tá? É um jeito que meio que me livrou do vício da decoreba, porque quando eu estava no colégio, antes de entrar na faculdade, né, eu me acostumei demais a decorar as coisas. Então, para passar no vestibular, a gente tem que decorar coisas que são chatas, né? Várias coisas chatas, essa é a verdade, coisas que a gente não está tão interessado em aprender, tá? E eu levei esse hábito da decoreba para a faculdade, mas chegou num ponto que eu falei que não dá mais para estudar desse jeito, porque isso está me gerando um estresse desnecessário, né? Eu nunca sei se eu vou chegar na prova e vou lembrar daquilo, daí eu olho para a questão, ou eu sei ou eu não sei, e às vezes bate aquela ansiedade, aquele nervoso. Então, eu mudei o meu jeito de estudar para me livrar da decoreba e eu vou estar te ensinando aqui, né? Vou estar te falando, te mostrando qual que é esse jeito para quem sabe tu ir aos poucos se habituando a ele também. E eu sei que tem muita gente que está na faculdade de odonto que me acompanha, mas esse vídeo vai ser direcionado tanto para quem está na faculdade quanto para os dentistas que estão estudando aí e querem passar em concurso público. Então, como eu vinha falando no início do vídeo, né, eu entrei na faculdade e eu estava acostumado a decorar tudo. Eu não conseguia fazer uma prova, não conseguia me sentir seguro de fazer uma prova sem decorar as coisas. É claro que existem algumas coisas, né, ainda uns detalhes que às vezes tu tem que acabar decorando, tá? Mas eu meio que deixei a decoreba de lado o máximo que eu pude depois que eu fiz a disciplina de patologia bucal. Então, a patobuco ela tem muito detalhe, ela tem característica histológica de tumor, de cisto, característica clínica, radiográfica, então é uma matéria muito extensa e que na época eu tentei estudar pela decoreba e isso praticamente me deixou maluco, assim. E daí, como eu vinha estudando pela decoreba desde a época do colégio, eu já estava cansado de fazer isso estava me trazendo um estresse que não era preciso ali na hora de fazer uma prova, né? E também quando a gente está na faculdade, às vezes a gente acha, vou tirar uma nota baixa ali e vai acabar o mundo. Então as coisas não funcionam bem assim. Mas a decoreba me trazia um estresse desnecessário. Então o que eu fazia antigamente era, eu lia o conteúdo e organizava resumos, eu fazia resumos, né, à mão, porque eu não gostava de fazer no computador, porque me distraía muito fácil, mas eu organizava esses resumos à mão e isso me levava um tempo gigante, tá, para fazer. E depois eu decorava todos aqueles resumos. Mas eu vi que isso também não estava dando muito certo, eu estava perdendo muito tempo e tal. E daí o que eu fiz foi passar a entender o conteúdo. Então, por exemplo, na patologia bucal, o que eu poderia ter feito, que eu não fiz na época, né? Mas eu poderia ter meio que tentado entender melhor como que se formava ali o cisto, entender melhor por que tal cisto tinha aquele tipo de epitélio, por que o outro não tinha, por que certo tumor era invasivo, por que o outro não era. Então, muitas vezes a gente estuda também só pelas anotações que a gente faz no caderno e eu acho que estudar por livro e tentar entender o conteúdo é muito melhor. Às vezes a gente se assusta, né, com o tamanho do livro, a gente olha principalmente pelo livro da patologia bucal também, é uma bíblia aquele livro, né? Então isso acaba assustando às vezes um pouco, mas igual eu falei, no tempo que eu fazia para fazer o resumo, eu conseguia ler várias vezes um capítulo de livro e eu conseguia entender o assunto de uma maneira muito melhor. E depois que eu comecei a tentar entender como as coisas funcionavam e tudo mais, eu fiquei muito mais tranquilo para fazer as provas, porque eu olhava para a questão, não era aquele negócio de ou eu sei ou eu não sei essa questão, ou me deu um branco ou não deu, mas eu conseguia pensar em cima da questão, conseguia raciocinar em cima daquilo, né? Então eu ficava muito mais tranquilo para fazer as provas e isso me trouxe uma qualidade de vida ali até, né, durante a faculdade, porque era muito bom. Mas não foi algo que eu mudei da noite para o dia, tá? Então no começo eu meio que fazia um meio a meio, né? Eu decorava uma parte do conteúdo e outra eu tentava entender. E eu vi que o conteúdo que eu meio que raciocinava em cima dele, né? Eu conseguia responder as questões de um jeito mais tranquilo, do jeito mais fácil, sem me desgastar tanto, né? E aos poucos eu fui deixando a decoreba de lado, eu recomendo que tu faça o mesmo, né? Que não faça essa mudança brusca do nada, né? Mas que tu aos pouquinhos vai tentando entender cada vez mais, né, o conteúdo e vá deixando a decoreba, vá abandonando a decoreba
aos poucos. E esses dias eu estava lendo esse livro aqui, O Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. Nesse livro o autor ele meio que analisa o porquê que a gente toma certas decisões, ele analisa por que às vezes a gente toma decisões por impulso, ele analisa como que funciona a nossa memória, então tem muita coisa interessante nesse livro aqui. Mas uma das coisas mais interessantes que eu li no livro todo, tá, foi que muitas vezes a nossa mente ela funciona por relação de familiaridade. Então, o que é isso? Vamos supor que eu estou ali estudando para uma prova de patologia bucal, eu li o conteúdo todo, eu tentei entender ele, né? Eu li umas 2, 3 vezes o conteúdo, eu não decorei, né, as principais características das doenças que eu deveria decorar, mas eu entendi o conteúdo. E a relação de familiaridade, ela vai funcionar quando eu ler uma questão daquele tema que eu estudei. Então, antes de fazer a prova, às vezes pode me dar uma sensação de, eu não sei nada. Mas isso vai acontecer porque a minha mente não está sendo estimulada para pensar sobre aquele assunto. Mas quando eu ver uma questão de assinalar, principalmente, tá? Isso funciona muito bem com questões de assinalar, mas quando eu ver uma questão de assinalar, eu vou conseguir lembrar dos assuntos que eu estudei, eu vou conseguir identificar se tem algo de errado naquela questão, né? Eu vou conseguir diferenciar o que está certo, o que está errado, e vou conseguir acertar a questão sobre aquele assunto que eu estudei. Então, na hora que eu li isso, tudo meio que fez sentido para mim, né? E por que também entender o assunto estava dando mais certo do que decorar. Eu não sei se eu já falei isso nesse vídeo, né? Mas inclusive até para os vídeos que eu faço aqui para o YouTube, né? Eu uso esse jeito de entender o conteúdo, né? Então, tem várias questões de concurso que eu trago aqui para vocês, que eu sei a base do assunto, né? Mas eu tenho que dar uma estudada extra nele para trazer uma resposta que tenha credibilidade, né, para vocês. Então eu baixo artigos, eu leio artigos, e daí sim eu pego e resolvo a questão de concurso, eu vejo por que é aquela resposta, né, e trago a resposta para vocês. Mas para mim isso é muito mais fácil, né, do que ficar, sei lá, decorando os temas e tudo mais. Isso também seria muito mais trabalhoso, né. E para mim entender o assunto é algo que me traz tranquilidade, é algo que no médio, longo prazo vai fazer eu ter muito mais conhecimento do que ficar decorando as coisas que às vezes é um negócio que tu entra ali no lugar, faz a prova e a hora que tu sai tu já esquece de tudo, porque tu não é mais obrigado, né, a guardar aquele tipo de informação. E se tu entender o assunto, tu vai conseguir manter, né, aquele conhecimento por muito mais tempo. Então, para ti que está na faculdade, para ti que está tentando passar em concurso público, eu recomendo que tu tente estudar de uma maneira um pouco diferente. Então tu pega, lê um livro, lê artigos sobre os assuntos, e depois que tu lê e que tu entender o conteúdo, tu pega algumas questões de concurso na internet, aqui no meu canal do YouTube mesmo, não importa o lugar que tu pegar, tá? Mas que tu pega algumas questões de concurso e resolva questões sobre o assunto que tu estudou, tu vai ver que tu vai estar muito mais preparado para fazer uma prova sobre aquele tema. E além disso, tu resolver questões sobre o assunto vai fazer com que tu identifique, né, o que tu está sabendo, o que tu não está sabendo, o que tu precisa estudar mais, o que tu já está ok. Então, para mim, estudar por um livro, deixar de fazer os resumos e resolver questões de concurso depois de estudar o assunto, isso foi um método de estudo muito mais eficiente, né, e que fez a diferença aí durante a minha jornada na graduação e vem fazendo a diferença até hoje. E é por isso que eu trago esse tipo de conteúdo aqui para o YouTube, né? Então a gente tem as aulas, a gente revê os assuntos e depois resolve juntos, né, algumas questões de concurso sobre o tema. Na minha opinião, esse é um dos melhores jeitos que tem para estudar e abandonar a decoreba de uma vez. E esse conteúdo do YouTube deu tanto certo que agora eu lancei o Arriba Dentista Premium. No Arriba Dentista Premium tu vai ter acesso semanalmente a uma prova de concurso extra resolvida. Tu vai ter acesso a material complementar com resumos, tabelas dos assuntos que caíram nas provas que a gente resolveu ali na Arriba Dentista Premium, né? Também vai ter acesso a material complementar dos vídeos aqui do YouTube. Além disso, eu vou fazer uma seleção de artigos, né, que vão te ajudar a se aprofundar nos temas que caíram nas provas. Tu vai participar de sorteios de livros, tá? Então tem muita coisa legal ali na Arriba Dentista Premium e seria muito legal ter você estudando comigo, né, lá também. Então a Arriba Dentista Premium funciona a partir de uma campanha no Apoia-se. O Apoia-se é uma plataforma super confiável, super fácil de mexer e segura principalmente, tá? Então seria muito bom, né, ter você estudando junto comigo, como eu já falei. E é só tu clicar no link da descrição para conferir todas as vantagens, né,
que tu tem ao participar do Arriba Dentista Premium. E o valor que está sendo cobrado lá no Apoia-se é quase algo simbólico, né? Porque eu quero que, inclusive, os estudantes que me acompanham tenham acesso a todo esse conteúdo extra que eu estou produzindo. Então clica no link da descrição, vem estudar junto comigo no Arriba Dentista Premium. E por hoje era isso, muito obrigado por ter acompanhado esse vídeo até o final. Eu espero que o meu conteúdo tenha te ajudado de alguma maneira. Se tu não é inscrito ainda no canal, se inscreve. Qualquer dúvida que tu tiver, é só deixar nos comentários que eu leio e respondo todos os comentários. E muito obrigado mais uma vez. Até a próxima. Tchau, tchau.